Olá, boa Olá, Ariana. noite. Boa noite, tudo bom? Convidado especial, Ah, Thaís. beleza. Prazer estar E aí, aqui. Boa noite a todos e a todas que estão presentes. Obrigada pelo convite. Vocês não sabem a alegria e o quanto eu me senti honrada com ele. E, inclusive, pela coincidência feliz de ter sido um dos filmes que mais me marcaram na vida. Então, é uma honra dobrada. Aliás, triplicada. Estar com você, George, com a pessoa que eu admiro ah, muito, estar com o beleza. pessoal de administração, que foi maravilhoso no nosso primeiro encontro, e falando de um filme que eu amo. Então, perfeito. Ah, o filme foi um achado, né? Um achado mais ou menos, porque ele é um clássico do cinema nacional e, na verdade, a gente estava buscando um filme sobre violência doméstica e aí eu mudei, eu tava tendo uma dificuldade de encontrar um filme que fosse específico sobre violência doméstica e, assim, dado também ao momento, que a gente sabe que violência doméstica tem acontecido, Muito. mas assim, também é um momento que está tudo muito pesado, né? Eu acho que talvez um filme também, novamente sobre isso, ficaria pesado demais. A gente mudou um pouco a perspectiva. Então vamos botar um filme que ao invés de botar a mulher ainda mais para baixo, bote a mulher para cima. Quando mudou essa perspectiva, veio à mente o Céu de Sueli e para mim foi uma alegria, né? Foi uma grande alegria esse filme. E foi uma alegria saber que foi um filme que marcou você também. Então foram várias coisas boas com esse filme. Com certeza. Já assisti pela quarta vez, porque assisti de novo para agora. E sempre quando você assiste, você revisita várias coisas, você enxerga com a mudança que aconteceu em sua vida e em você, você enxerga o filme de outra forma. É muito rico a gente poder fazer essa experiência de Sim, assistir sim, em sim, sim, sim. diversas fases da É. nossa vida. Então, deixa eu ver se o pessoal dá mais algum tempinho, enquanto o pessoal Certo. tá Uhum. chegando. É, sempre tem alguns recados que o pessoal do DA pede para dar. Então, um deles é acerca do certificado para as Uhum. pessoas que fizeram a inscrição, que deixem o nome completo no ato de quando entrar na live, para que possa ter posteriormente um controle para a emissão do certificado. Né? Só para complementar também para o pessoal, às vezes, o certificado você tem que cumprir pelo menos 75% da carga horária, então, para o pessoal que está chegando. Né? Isso não é, isso é regimentação, não foi a gente que criou. Então tem que assistir pelo menos, acho que 4 dos 5 filmes para receber o certificado, que se eu não me engano são de o certificado é de 10 horas. Mas é E o isso. projeto é como? É mensal? É semanal? É É semanal, né? semanal. Ah, Semanal. É um projeto. a gente entra e do- assiste, né? A gente vai entrar Isso, sempre para. Ah, e quem vou quiser começar. entrar e assistir à vontade, pode assistir à vontade. Também não tem. É aberto ao público. Ah, vou E divulgar. é um projeto do DA de administração, em parceria com o Cinefá. Então, o Cinefá está aqui como um parceiro, não como a, o mentor do projeto, né? O mentor são os alunos, o que, de uma certa maneira, a gente fica muito feliz que a autoria seja dos alunos, do corpo docente, do DA. Então é isso. A gente já teve na semana passada o filme Ensaio sobre a Cegueira, foi com o Thiago Brito, que é discente de ADM. Então, essa é a segunda semana. O Céu de Sueli, com a Ariana Rios, que é docente da rede da EDIP-AU e também ativista Sim, social, muito. e feminista também. Com certeza. É, o próximo filme será o filme A Onda, onde Muito. será discutida a formação de essa ascensão, né, de sistemas totalitários. Quem O vai debater, comentar? o comentador será Carlos Inácio, que é Bacana. mestre em filosofia, mas ele é mais conhecido pelo trabalho dele com jornalismo musical, com o site Algan Pazan.
que é um site que aborda muito a cena alternativa e de uns tempos para cá com foco mais no rap e o rap norte e nordeste. Mas Legal. a proposta do site como um todo é essa música alternativa. Então, o próximo é Carlos Inácio com A Onda. Na Massa. sequência, tem a professora Andressa Ferreira, que é docente aí do curso de administração, Maravilhosa, conheço. com o filme O Homem que Mudou o Jogo, que é outro Esse eu não conheço. filmaço também, com o Brad Pitt, e tratando sobre aspectos ligados à gestão, liderança, coisas ligadas o mundo do empreendedorismo, mais A realidade dele. mais especificamente os confrontos que existem quando você muda o paradigma de alguma coisa. No caso, é o paradigma de uma gestão. Bacana. E todos os conflitos que se aparecem. E por último, a última live será o filme Pantera Negra. A gente vai discutir cinema, quadrinho e negritude. O convidado é um ipiauense, que é Ivan Newton, ou, como muitos conhecem, Negão, ou Nego Frieza, que que é do grupo de rap, o Quadro, né? Frieza, ele é de Piauí aí também, do Bairro Novo. Né? O Quadro também dispensa apresentações, mas para quem não conhece, né? Acho que talvez uma das bandas hoje no rap nacional, talvez uma das que se coloca aí na vanguarda, né? Em termos de... Vanguarda é aquela coisa, nunca é o que mais faz sucesso, mas é aquele que traz mais inovações. Né? Então, o que incomoda mais. Isso, eu gosto da incomodação. Então o quadro, então o último a gente encerra com Frieza. Então é essa a sequência dos filmes. Só tem filmaço, só tem convidado show de bola e os papos serão muito bons, né? Pois é. Eu espero contribuir um pouquinho, né? Contribuirá, sim. Sem essa capacidade intelectiva desses pessoal maravilhoso que você apresentou, mas não é falsa modéstia, não, porque, como eu te falei, eu falo de um lugar mais de vivência do que de um lugar de leituras, né? Mas eu acho que dá para a gente tirar várias coisas interessantes desse filme e convidando você e a todos que estiverem participando para a gente ter esse diálogo, esse bate-bola. Não gosto muito de falar sozinho, não. Eu gosto muito do contraditório, da provocação, da discordância. Tem gente que não gosta, não. Antes eu não gostava. Hoje eu aprendi a gostar e usar isso como aprendizado. Então, para mim, é fantástico. Então, tá tranquilo. Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que você prefere. Assim, geralmente, assim, eu pensei, mas nem sempre a gente vai adequando isso conforme o convidado, de eu fazer primeiro uma apresentação do filme, mais geral, e alguns aspectos estéticos. E aí, na sequência, você traz o seu comentário, e aí a gente finaliza no bate-bola. Fechado. O seu comentário mais de conteúdo, tal. Pronto. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Saudar todos que estão aí presentes, né? O filme de hoje é um filmaço, é o Céu de Sueli. A gente pensou no título Elas por Elas, a emancipação da mulher. Depois a Ariana vai comentar aí o termo emancipação. Na verdade, eu pensei nesse título, né, para o tema, por conta de toda essa relação do universo feminino no filme, as mulheres se apoiando, e sempre elas se apoiando. Você não tinha muito apoio do núcleo masculino do filme, exceto o João, que era o mototáxi, que dava um apoiozinho ali a ela, meio apaixonadinho, mas fora isso você não tinha muito apoio do público masculino, era elas por elas. E a emancipação da mulher por conta de todo esse embate que ela tinha para viver a sua independência, né, e viver a sua vida, né? A série de embates que ela passou. O Céu de Sueli é um filme de... Peraí que eu acabei de fazer uma coisa aqui que não se faz. Eu esqueci de anotar o ano, mas é 2006. 19... Uma pescadinha. Ao filme, sim. O Céu de Sueli é um filme de 2006. A produção é Brasil, Alemanha e França. O diretor é um cearense de nome Karim Ainus. Então, é com esse nome, mas ele é sim cearense,
que o Karim Ainuz, ele tem... Deixa eu trazer aqui algumas coisas sobre ele. Porque é o seguinte, ele tem... É ele quem dirigiu Madame Satã. Quem conhece filme, cinema nacional... Isso, é um filmaço, Madame Satã, clássico do cinema brasileiro. Né? Para quem acompanha cinema nacional, você tem a lista dos 100 melhores filmes da Ancine. Só tem pancada. Madame Satã está entre os 100 melhores, assim como O Céu de Sueli. Tem outro filme dele que é Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, que também é um road movie, como O Céu de Sueli. Na produção está presente o Walter Salles. Então, o Walter Salles está também na produção, que fez Central do Brasil, outro road movie brasileiro, né, passado também em parte no Nordeste. Diário de Motocicleta, outro road movie, e On the Road, baseado no livro do Jack Kerouac, que é a narrativa de adolescentes jovens, né, cruzando a Rota 66 nos Estados Unidos. Ou seja, o Walter Salles também tem já uma experiência com o road movie. Então não é uma coisa tão solta isso, né? Já tem uma proposta do filme nessa pegada, que isso até condiz com o histórico do diretor e do produtor. A filmagem se deu na cidade de Iguatu, no Ceará, né? E enfim, alguns aspectos que eu queria comentar da parte de estética mesmo. É esse que eu já bati bastante, é um road movie, é um filme de estrada, né? Todo ele se passa na beira de estrada. A ambientação dele também é aquilo que há na beira de estrada, um posto de gasolina, barzinho de beira de estrada, um barzinho meio cabaré de beira de estrada, com as figuras, os personagens e tudo o que acontece numa beira de estrada de cidade de interior. E a outra coisa que eu achei genial, quem acompanhou aí ao longo da semana, viu postando stories ao tempo todo, falando da trilha sonora do filme, que a trilha sonora ambienta como qualquer outra coisa, isso que ele está colocando, de beira de estrada de cidade pequena. E para quem gosta de um botequinho, se sentiu representado, depois que eu gostei tanto, viu? A trilha sonora com Aviões do Forró, na verdade, tem muita coisa que não é nem o Aviões do Forró, é Aves de Rapina, que eu tive dificuldade de achar no Spotify, então eu postei com Aviões mesmo. Laírto e seus teclados, então a trilha sonora faz jus à proposta do filme e ambienta muito bem o filme. Né? Uma das cenas clássicas que são elas dançando ali, né? Ela pega o microfone, vai numa espécie de karaokê, cantando a música do Aviões do Forró. O filme, essa trilha sonora, o modo como ele pensou a trilha sonora, ambienta muito bem o filme. Assim, é um road movie brasileiro que se passa no Nordeste, né? Então não é blues, né? Não é aquela coisa americanizada. E outras coisas, né? Que são os amores efêmeros. Né? O que é a estrada? A estrada é o local de passagem. A estrada é a transição. Então é sempre a passagem de um lugar para o outro. Não dá tempo dos amores serem eternos. Então Baudelaire tem uma passagem que ele fala do amor à última vista, né? Sempre fala amor à primeira vista, o Baudelaire fala do amor à última vista, que ele cruzando com uma pessoa, cruzando a rua, ele trocou olhar com a mulher e se encantou e foi aquele amor à última vista. E se perdeu na multidão. Então, o filme narra também esses amores, que são amores também, apesar de efêmeros. E assim, uma vida meio que sem preocupações com o dia seguinte. A vida é sempre aquela coisa daquele momento, daquela vivência. Que, assim, isso tem... Isso aí depois, eu só vou levantar a bola para depois você comentar, que, assim, é uma coisa que, para o público masculino, né, se é um homem vivendo aquela situação, então era o homem de farra, era isso, tinha todo um glamour na figura desse... Você pegar a maioria do road movie,
né? Diário de Motocicleta, o próprio On the Road. Então, todo mundo acha o máximo, o cara que sai ali naqueles amores efêmeros, etc. e tal, a liberdade sexual. Mas quando você bota a mulher, e sobretudo, quando você bota a mulher como protagonista, a Mãe, reação é total. Isso, a reação é totalmente diferente. Então, no On the Road, por exemplo, do Jack Kerouac, tem as mulheres, mas as mulheres são personagens secundários. Então, as mulheres nesses filmes e nesses romances, enquanto personagem secundário, cai bem. Mas quando você bota como personagem principal, aí as reações são totalmente diferentes, né? Uma das coisas que eu fiquei ao final do filme foi como é ó, difícil eu para. tô olhando para cá porque eu tô pegando insights que você tá falando e já tô anotando aqui, viu? Então Não, já vou agregar tranquilo. coisa na fala. Eu faço isso também. E eu estou olhando para o Ah, lado porque eu tenho um monte de cola aqui, um monte de pesca aqui ah, para fazer. Mas é isso, uma das coisas que ficou no filme e me marcaram, que me marcou no filme, é assim, como é difícil para a mulher, se ela quiser viver os seus amores efêmeros, quiser viver. É difícil, é tudo muito difícil, porque o filho, e essa independência, porque o filho é jogado nas costas dela, ninguém está preocupado se é, o que é que o pai está fazendo. Então, o pai largar o filho e botar o pé na estrada, né, para usar a expressão do Jack Kerouac, é lindo, mas fica com a mulher. Né? Então, se fosse a mulher, aí já não pode. Então, a responsabilidade do filho fica para a mãe, ela não tem condição, e o que ela faz com o corpo dela, todo mundo tem que dar pitaco, todo mundo gosta de participar com ela, mas tem que dar pitaco e tem todo um preconceito. Então, eu não vou entrar muito nisso daí, porque eu vou deixar para você. Aí eu estou mais levantando a bola. Então, tem algumas falas aqui do diretor. Aliás, eu vou, antes de chegar na fala do diretor, eu vou ainda seguir nessa sequência do road movie, né? Que a estrada é isso. O filme ele tem um conflito. O conflito é entre a estrada e a cidade de Igatu. Por quê? Porque a estrada é a transição, é tudo em movimento. E a cidade é o contrário disso. A cidade é tudo parado. A cidade é a cidade que ela foi para São Paulo, voltou de São Paulo anos depois, e a cidade estava do mesmo jeito. Todo mundo vivendo a mesma vida, todo mundo vivendo as mesmas coisas. Então não mudou nada na cidade. A cidade parou no tempo, literalmente. Né? A cidade está completamente parada, com os mesmos preconceitos, etc. e tal. Ao passo que é pela estrada que chega a mercadoria. Tem aquela cena clássica do trem passando mais de uma vez no filme. O trem cruza a cidade e não para. O trem segue reto, o trem não para na cidade. Então é pela estrada que chega a mercadoria, é pela estrada que chega as pessoas, que chegam novas pessoas. É na beira da estrada que você tem os amores, as festas, os churrascos, a economia, os empregos que ela trabalha ali no hotel também. É a rodoviária. Então é ali que está o movimento todo, o comércio da cidade. E a cidade é o oposto disso. A cidade é todo mundo parado, jogando dominó, olhando para a vida dos outros, não passa muita coisa. E os velhos preconceitos. Então, você tem um conflito entre uma vida pulsante na estrada e uma vida estagnada na cidade. E é exatamente esse que me parece o conflito de Hermila. O que é Hermila? Hermila é a pessoa que saiu. Ela foi para o sul, ela voltou transformada, ela voltou com outros hábitos, ela voltou com outra forma de pensar o mundo. Ela era a pessoa que tinha sonhos, ela é a pessoa que queria viver a vida dela livremente, a sexualidade dela, os prazeres que a vida oferece para ela enquanto mulher. E então e ela vive nesse conflito. Hermila é a mulher, é a transição. A Hermila é essa coisa que está em constante movimento, em contraposição à cidade. Eu acho que uma coisa que fica muito bem. Né? E a cidade tem essa aversão à mudança. Tudo que é novo, que mudou, você tem todo um conflito ali. E uma coisa que me marcou muito, né? É
são duas coisas. Uma, que as pessoas que deram apoio à Hermila são sempre pessoas que estão à margem, seja à beira da estrada, seja à margem da sociedade. Então, é o grupo que está com ela lá na beira da estrada, ou é a amiga que faz programa, ou é a tia que é lésbica, ou é a própria avó, que por ser mulher já é uma condição de estar à Eu margem. escrevi como a puta, você foi generoso, você está usando do politicamente correto. Eu vou ter que ir a puta, a sapatão, a Pode velha ser, e a largada, que seriam os núcleos das pode mulheres, né? ser, Do pode ser. estereótipo, como a sociedade enxerga essas mulheres. Aham, exatamente, exatamente. Então você tem tudo isso, são essas pessoas que dão apoio a ela. E a cena que eu acho que mais, talvez uma das mais emblemáticas do filme, não sei se é a mais emblemática, tem várias cenas muito belas. A fotografia é muito boa, a gente fica íntimo dos personagens, parece que a gente já conhece aqueles personagens. Pra gente que é interior do Nordeste, eu cresci em Jequié, então aquela cena da cidade, no sertão, naquele sol, abrir a geladeira para ficar tomando o vento da geladeira, tudo isso acho que nos é muito familiar. Mas, enfim, além disso, a cena final, porque a cena final é exatamente esse conflito. Quem é João, né? O namorado. João, se Hermila é essa transição, essa coisa que está em movimento, João é o que ficou na cidade. Então, João é aquele amor dela da adolescência, que é o que ainda prende um pouco ela naquela cidade, e é o que poderia prender, mas na cena final ela vai e não volta. Então ela é o movimento. Então fica todo mundo esperando ela voltar, aquela cena clássica, né, do amor romântico. Fica todo mundo esperando ela voltar na moto com ele, na motocicleta. Todo mundo espera ela voltar na motocicleta, eles vão ficar juntos. Não, ela vai embora, ela segue. Hermila é o movimento, ela segue o seu próprio ritmo, né, o seu próprio coração, que é essa coisa em movimento. Né? Não seria tanto o conflito entre o amor romântico e o amor isso e aquilo. Eu acho que é o conflito entre o amor efêmero, ou esse amor que abandona o outro em busca de novos amores, mas não deixa de ser amor por isso. Né? Que quando é no homem, é muito glorificado. Quando é mulher, ela é a puta. Então, né, quando é o homem, ele é o boêmio. Quando é a mulher, ela é a puta. Então, isso tem conotações sociais inteiramente distintas. Né? Mas, enfim, eu vou ler as duas últimas passagens, e aí eu já te passo a palavra, que Não se preocupe. as duas do diretor, do Karen Ainus, não sei como é que pronuncia o nome dele, desse cearense com esse nome. Ele diz o seguinte, na hora de montar, né, o filme, eu cito, abre aspas, conversamos com vendedoras de lojas, prostitutas, estudantes, mães solteiras, empregadas e motoristas. Sueli é a soma de todas elas, com um rosto e alma definidos na nossa cabeça. Com o rosto e alma definidos na nossa cabeça, voltamos ao roteiro e ajustamos o comportamento de uma personagem, agora verdadeira humana, aos conflitos, verdadeiramente humana, aos conflitos que havíamos criado. Então você tinha um conflito, ele deu cara a isso. E a atriz, a Hermila, encarnou como ninguém isso daí. Né? As premiações ou indicações que ela recebeu foram todas merecidíssimas. Né? E aí, uma outra passagem, novamente, dele, do diretor, abre aspas, foi uma sorte termos encontrado Iguatu, uma cidade em um entroncamento rodoviário, com plenas condições para atender às nossas necessidades em termos de hospedagem e de alimentação. Praticamente não tínhamos nenhum deslocamento de mais de 10 minutos. Tudo isso facilitou bastante. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa passagem é que ele escolheu também uma cidade que é um entroncamento. Iguatu, na realidade, é um entroncamento. É encruzilhada, é o local de passagem. O Né? dilema de Então, Hermínia. que é o dilema de Hermila. Né? Então, eu acho que, assim,
essa composição toda que ele deu, juntamente com as interpretações, com as músicas que ele escolheu, os personagens são muitíssimos reais para a gente que viveu, assim, o João, que era o mototáxi, assim, quantos amigos eu tenho que são mototáxis, que alguns, se eu bater uma foto aqui, você não vai acreditar, você vai pensar que foi inspirado naquela pessoa. Então, e as festas, a vivência de beira de estrada, né? Qual cidade do interior não tem um posto de gasolina onde se faz festa na beira ali no posto, na beira da estrada durante a noite? Então toda cidade de interior tem, né? Então eu acho que ele acertou Risca-faca. muito. O quê? O risca-faca, é. O risca-faca. Ou, Maravilhoso. ou para usar uma expressão conhecida de Piauí, rapatição, né? Boa, boa, rapidão. Então, só para quem não conhece a história, para quem não é de Piauí, caso esteja assistindo, e Piauí, nos primórdios, era conhecido como Rapatição. Diz a lenda, uma das lendas, que tem várias lendas, mas uma das lendas que foi por conta da briga de duas mulheres, e aí elas pegaram puxaram da fogueira ou do forno a lenha um pedaço de madeira que estava em brasa, riscou no chão, a outra riscou de lado, e aí tiveram que apartar a briga, e o local ficou conhecido como Rapatição. Tem outras lendas, outros mitos fundadores de Piauí, mas esse da briga de duas mulheres é um dos que mais se sobressai, né? Com Então, por isso que eu certeza. fiz a brincadeira do risca-faca ou rapatição. Rapidão. Mas foi Então, assim, feliz na cruzada. eu vou encerrar e aí eu vou passar para a Ariana, né, que também tem muita coisa para Me falar. diga o tempo, Gil, como é? É 1 hora mesmo, fechadinho, cai, volta, como é que funciona? Olha, eles pensaram o seguinte, inicialmente 1 hora, mas Pronto. eles botaram um moderador que fala pelos cotovelos. Então, Então, a última live a gente fez quase 2, hum, a que foi com o Thiago. Então, fique à vontade para você falar. Se for necessário, a certo. gente encerra essa e a gente abre novamente uma segunda live. Fique Pronto. muito à Mas vontade. tentar ser sintética, porque o pessoal deve estar aí também com as programações de sábado, apesar que está todo mundo em casa recolhido, né? Eu acho que não deve estar ninguém no spa 1 hora dessa, chovendo ainda por cima. Pois é. Mas, de novo, eu agradeço o convite, me sinto honrada de estar participando, falando, como eu já falei, de filme, que é uma coisa que eu amo muito. Já fui cinéfila na adolescência, eu e outra pessoa aqui em Piauí, a gente disputava na Estavídeo quem era que locava mais, a gente ficava sempre, era Edson da Estavídeo, o dono, ele ficava dizendo, ó, você tá na frente essa semana, o outro tá na frente, e aí eu saía com 8, 9 filmes, às vezes, voltava no outro dia, hoje eu me pergunto, meu Deus, eu acho que eu só fazia isso na vida, assistir filme e ler. Teve uma época que eu era nerd ao extremo, né? Aí depois a vida vai levando a gente para outros lugares. Mas bora lá. Memórias, saudades. Pessoal, estou ouvindo falar aqui desse lugar de cinéfila, né? Desses vários papéis sociais que eu tenho. Então, baseado na fenomenologia, né? Ficar falando essas palavras difíceis para professor de filosofia me corrigir se eu falar coisa errada aqui. Nada. Mas a estética da recepção é mais ou menos isso, né? É a forma como eu absorvo o objeto. Então, é como chegou esse filme para mim. Giorgio já foi super generoso aí, que já compartilhou com a gente o olhar dele de homem. Isso é muito interessante, é muito bacana. Uhum. Você vê os cuidados dele, né? Para falar da lésbica, para falar da mulher, né? E eu meto logo largada, já me sinto mais confortável nesse papel de mulher para poder falar um pouco sobre isso. Mas é bem rico para a gente fazer esses olhares, e assim, é muito parecido os nossos olhares, né? E é bacana porque também eu tive a oportunidade de assistir com um olhar masculino ao meu lado, e eu ficava observando alguns comentários do tipo assim, ó, pra essa mulher, rapaz, vai fazer isso, vai largar um menino, e eu só anotando, né? Quieta, quietinha, ouvindo, e percebendo assim, depois eu joguei na cara, depois eu pensei, rapaz, engraçado que você não ficou incomodado quando o pai não apareceu. Momento algum você questionou o Pois pai, é. mas questionou a mulher. Mas vamos lá. Então, o filme é um filme que fala, né, o céu de Sueli. A gente começa pelo título, na verdade, né? O título é Emancipação da Mulher. Aí quando o Gil falou assim, eu falei, ô Gil, peraí que eu tô pensando aqui no título. Aí eu falei, não, bota esse aí pra gente falar sobre. Eu gostei, Emancipação da Mulher. E aí, emancipar significa, tive o cuidado de pegar no dicionário,
Ação de ser ou de se tornar independente, livre, independência, né? Ação de se emancipar, de se tornar livre. E vem a calhar com esse olhar de que Hermila, ao final do filme, ela fica livre. Eu vou fazer uma provocação de dizer que talvez seja o antitítulo, talvez ela não esteja livre. Talvez ela não esteja livre da pobreza, talvez ela não esteja livre da condição de ser mulher e talvez ela não esteja na condição de ser livre de ser mãe. São coisas que, na verdade, não vão dar essa liberdade para ela, independentemente para onde ela vai. Então, eu já faço esse anticlímax, né? Essa leitura. Tanto que Carinha, ele fala isso numa entrevista que ele dá, ele fala sobre isso, ele fala assim, mas em momento algum, porque passou nos Estados Unidos e disse que uma crítica nos Estados Unidos foi muito pesada em relação a isso. Como é que a mãe abandona o filho? E ele disse, mas em momento algum ficou subentendido que ela não voltava, que ela não estava indo lá tentar melhorar de vida, que ela ia voltar para pegar o filho. E o filho não ficou abandonado, o filho ficou com a avó. Então tem todo um olhar para cima disso, né? Mas deixa eu tentar manter uma lógica aqui, tentar. E aí, para falar sobre essa questão da liberdade e da emancipação, que eu já falei que talvez não haja essa emancipação, porque a condição de mulher, a condição de mãe e a condição de ser pobre não saem dela na viagem. A gente aí cada um vai criar o final que quiser, né? Tem os mais românticos, os mais idealistas e os mais pessimistas. Eu estou no viés mais negativo, mas bora lá. Mas o filme, ele fala sobre esse recorte de classe que é muito importante a gente entender, que fala da pobreza. Então, não tem como eu não falar da pobreza e não falar mal do capitalismo. Eu preciso sempre fazer esse recorte, porque hoje em dia é minha luta, o meu ativismo é pautado nesses valores que a gente constrói em cima desse sistema de vários valores, né? Econômico, social, cultural, educacional, psicológico, estético. Então, assim, quando a gente percebe que toda nossa constituição como pessoa física entrecruzado por valores que foram modulados, que foram modelados por uma sociedade capitalista, e quando a gente entende que essa sociedade capitalista ela é patriarcal, ou seja, ela é formada por homens, e aí talvez agora alguém já esteja entendendo porque eu estou chegando nisso, né? Ou seja, valores de homens europeus, brancos, cristãos, ricos. Então, tem toda essa questão. Então, quem é que está no poder? Quem é que rege os nossos corpos, as nossas mentes, os nossos olhares? Então, a gente precisa entender, então, porque, de certa forma, Hermila subverte tudo isso. Ou porque Hermila é uma personagem tão interessante. Já a Coelha Santana ia falar de Jorge quando ele faz esse contraponto com os filmes de road movie com figuras masculinas, né? A questão da liberdade, de enfrentar o mundo de peito aberto, aquela coletividade, né? Lindo, maravilhoso, né? A virilidade, a glorificação do macho, porque são os valores que estão no patriarcado mesmo, né? Que é valorizado em cima dessa questão, a bebida, as drogas, o sexo, tudo isso enaltece o homem e diminui a mulher. Então, também é bacana a gente ver. E aí eu faço esse convite a vocês que assistiram. O quanto isso incomodou vocês. Desde a música, desde as meninas fumando, desde as roupas, desde o cabelo, aquela risada que você deu por causa do cabelo da moça, entendeu? Você achou engraçado, a roupa você falou mal, o sapato você falou mal, a música, alguma coisa te incomodou nesse filme. Tenta resgatar aí os seus incômodos, né, para você entender quais foram os padrões que você foi sendo modelada ao longo da sua existência, né? Isso aí é bacana também para a gente entender um pouco. Eu sei que teve coisa aí que você criticou e incomodou, viu? As músicas bregas e por aí vai. Mas é a provocação. Então, bora lá. Vamos falar desse lugar, então, do capitalismo, da pobreza, que a pobreza é uma coisa que está intrínseca não só em Hermila, mas na cidade toda. Então, é o que vai ser o recorte. E essa questão do olhar do patriarcado, que eu já falei para vocês. A gente enxerga isso por uma estrutura machista, por uma estrutura social misógina, até certo ponto, em que os nossos corpos não são nossos. Os nossos corpos são narrados por outros. E são narrados por essa estrutura masculina que eu já falei para vocês. Isso é importante a gente entender, porque não é só o corpo da mulher que é pautado nisso, né? É o corpo da mulher, é o corpo LGBT, é o corpo negro, é o corpo gordo, e por aí vai. Então, tem todo um padrão que eu sempre falo, que atende a 90
que não atende a 95% da população e esses 5% ainda de forma insatisfatória, né? E tem 1% lá dos homens brancos, esbeltos, de olhos azuis, que estão no topo da pirâmide se achando os donos do mundo. E pior, a gente validando eles como se eles fossem o dono do mundo. Mas aí é outra conversa. Então, começa o título, né? O céu de Sueli. Que porra é o céu de Sueli, né? Falei, que meu Deus do céu, por que o céu de Sueli, né? Por que não o inferno de Sueli? Pobre, mulher, mãe, largada, sofrendo com o conservadorismo, de certa forma, da cidade. E aí a gente pode fazer esse contraponto, né? Ou um olhar irônico sobre o céu de Sueli, ou essa ideia que você fala também de liberdade, de emancipação, as tomadas amplas que mostram, de certa forma, a possibilidade, como o mundo é gigante, né? As diversas possibilidades que ela tem, as múltiplas possibilidades que ela tem, se ela sair da cidade. E aí também foi muito bacana você falar sobre essa questão da estagnação, que a cidade ali representa a inércia, o medo. Se ela aceitar o papel que lhe é designado, o papel de ser mulher, o papel de ser um agente, de ser uma paciente da realidade, de não ser sujeito, né? E sim sofrer ação. Então, se ela resolver ficar estagnada, se ela resolver ser mulher, ser mãe, ela vai, de certa forma, sucumbir a essa estrutura hegemônica de poder que diz que ela precisa atender a esse olhar. Então, é bacana porque aí a gente tem a questão dos homens na vida dela. Mateus, Mateuzinho e João, basicamente. E tem os outros homens que passam incidentalmente, né? Que ela vai vendendo a rifa, que ela interage. Mas, basicamente, esses 3 homens são importantes. E se você perceber, são 3 âncoras. São 3 âncoras que vão segurar Hermila, que vão estagnar Hermila. Aí a gente faz uma alusão ao patriarcado, né? Ou seja, são formas de estagnar Hermila além da cidade. Então, primeiro tem o amor romântico, porque é um amor romântico, o amor dela com Mateus. Você vê que o começo é bem clichêzão. Uhum. Ela falando, eu conheci Mateus, né? Embevecida e tal. Eu escrevi aqui, eu fiquei grávida em um domingo de manhã. Aí depois fala assim, Mateus me pegou pelo braço e disse que ia me fazer a pessoa mais feliz do mundo. E a gente, as bestas românticas, porque a mulher, você falou do amor romântico, mas aí você saiu. Mas eu lhe digo, a ideia do filme é esse anticlímax mesmo. A gente começa a construir o filme nesse viés do romântico. A gente fica Uhum. torcendo. A gente foi modelado por isso em filme, em novela, pela vida. Então, com certeza, aqui ficou um monte de besta. Ai, ele vai pegar ela de moto! E ficou um monte de besta esperando a mulher voltar na garupa com ele para bater palma. Aí, quando a gente vê, olha os coraçãozinhos subindo. Ó, tem um monte de gente concordando comigo, tá vendo? Aí, quando a gente vê, poxa, o cara tá voltando sozinho, que saco. Então, assim, é um anticlímax broxou um monte de gente. Falou, que droga de filme é esse? Poxa. Porque eles não ficam juntos, como se o ideal de Aham. felicidade nosso dependesse de outra pessoa. A gente é construído por isso. E a mulher, muito mais. Nós Uhum. precisamos de um macho para nos validar. Nós precisamos de um homem para nos legitimar. A gente só existe enquanto mulher. E aí, Gil, aí vem a questão da história e tal, né? Uhum. A gente, o nosso nome, quando a gente casava, era o nome do homem que vinha. É como se a gente fosse a propriedade mesmo, né? A gente É o passava o homem nome. que é o homem quem vai dar o nome à mulher, né? Exatamente, isso é uma construção social ao longo da existência. Então, é o homem que nos valida, é o homem que nos faz ser cidadã. E lá desde a Idade Média, né? Nós éramos filhas de alguém e depois passávamos a ser esposa de alguém. Depois, mãe de alguém, quando ficava viúva, porque Uhum. geralmente os homens morriam mais cedo, né? Então, isso é bem interessante, exatamente. E a gente vive nesse espectro que a gente precisa de um homem para ser, Cláudia está aqui contribuindo, para ser feliz. Então, esse ideal romântico ele é muito forte no filme para a gente. Então, são essas 3 âncoras. Mateus, o amor Uhum. romântico, aí essa âncora se livra dela, né, a abandona. Aí tem Mateuzinho, o filho, o amor filial, que é muito forte. Na maioria das mães, né, que passam por uma transição, vamos dizer, eu não gosto da palavra normal, mas vou botar normal agora. A relação filial maternal é uma construção muito forte, é um laço muito forte. Imagino eu mesmo sem ser mãe, viu, gente? Pelas amigas que eu tenho, mas também é interessante, porque muitas mulheres são mães e não sentem esse elo.
Já vi também alguns relatos sobre isso. Mas é uma obrigação nossa, a gente tem que ter. Isso é curioso. Os pais nunca tiveram essa construção. E aí também a gente pode levar para a questão também da feminilidade. De novo, eu preciso falar do patriarcado. E eu preciso falar como o homem aprende a se relacionar com sua sensibilidade. Ele não aprende. Porque na maioria das estruturas familiares, o machismo impera. Então, menino que chora, menino não pode chorar, menino que chora é viado, é mulherzinha, sabe? Eu lembro que até a questão do desmunhecar o menino com trejeitos, anda igual homem, porra, né? Tá desmunhecando. Eu lembro que eu Uhum. ouvia isso. Eu ouvia dos coleguinhas, eu ouvia algumas coisas simbólicas do meu pai em relação a isso, né? A questão da perna aberta. Eu, com 8 anos, tomo uma bronca do meu pai porque eu estava de saia. E aí, meu pai chega do nada, meu pai vem me dando uma bronca. Fecha as pernas, não sei o que, e eu sem entender, aquele foi uma violência. E aí depois a gente vai ouvir e fala assim, porra, ele, claro que dentro do sistema dele de proteção e do patriarcado que ele foi construído, ele estava me protegendo ali. Mas quem sofreu aquela violência fui eu, não o homem que estivesse olhando para mim, ou o homem que fosse um possível abusador, mas eu que estava, de certa forma, facilitando isso. Então, essa questão da coisificação nossa é muito complicada, mas para o homem também porque ele é mutilado, exatamente, o homem não chora. Então, é muito complicado essas relações. Então, o homem, o Mateus, que abandona a Ermila, ele não brincava de boneca. E tem uma cena que a mãe recebe uma geladeira, né, do filho, e ela fala, meu filho é só um menino. Então, Uhum. você percebe que, de certa forma, essa mãe valida esse machismo. Aham. Porque uma das críticas que nós mulheres fazemos hoje em dia aos homens é que essa estrutura patriarcal acaba infantilizando os homens, porque Aham. eles, querendo ou não, que estão no espaço de privilégio, eles não querem Aham. abrir mão desses privilégios para nem ouvir a mulher e nem para se colocar no lugar da mulher para entender as necessidades dela, sejam amorosas, afetivas, sexuais. Então, é Uhum. muito difícil para o homem se colocar nesse lugar de equidade. Então, é bem interessante isso também é o filme. Gente, se eu estiver confundindo vocês mais do que esclarecendo, é porque eu me empolgo. Aí eu começo a falar um monte de coisa, às vezes pode perder o nexo. Mas deixa eu tentar aqui. Então, sim, exatamente. O homem pode tudo e a mulher é sempre criticada pela sociedade. Então, as 3 âncoras, como eu falei, Mateus, Mateuzinho e João. João é a âncora romântica que a gente espera que fique junto, a gente torce por isso, inclusive, né? Todo mundo que foi construído na novela da Globo. Então, eu tenho Aham. certeza que a maioria. Toda vez que eu falo isso, o coração sobe, tá vendo? Porque todo mundo torcendo. Então, e aí fala assim, que ele queria casar com Hermila ou então morrer afogado, né? Tomara que ele tenha morrido. Eu falo, mentira, eu tô brincando. É só piada porque ele fala isso, ele faz essa proposta, né? E aí ela retorna para a cidade enganada por ele, que fala que vai voltar depois, que vai resolver lá a vida dele, pegar dinheiro, não sei o quê, e que ele volta. E a besta fica lá. E aí me remeteu a uma peça de teatro, Jorge, de Samuel Beckett, Teatro do Absurdo, chamado Esperando Godot, que são Uhum. 2 homens na beira de uma estrada, não sei se você já ouviu falar, que são 2 homens na beira da estrada, esperando Godot, e Godot aí é o símbolo de várias coisas, e Godot nunca chega, né? Mas é toda expectativa, e é mais ou menos isso com a Hermila. Porque a Hermila, ela não chega emancipada, ela chega também nesse patriarcado, nessa Aham. condição de mulher de alguém, nessa Aham. condição de aceitar ser mãe e ser esposa. E aí, quando ela perde esse lastro, esse que eu chamo de âncora, é aí que desequilibra ela. A desequilibração, nesse caso, é importante. Esse caos que ela começa a viver. Porque aí ela começa, talvez, a se perceber como gente pela primeira vez, não sei. Ela começa a se perceber fora desse viés do machismo, do patriarcado. Ela começa a se ver como um ser autônomo, mesmo com talvez Mateuzinho dificulte um pouco isso, mas aí ela começa a se enxergar. E aí vem a questão da estrada que você fala. Tudo em movimento, né? Caminhão, muito carro, muita moto, Uhum. o trem andando, como você fala, e ela ao lado, eu lembro dela tomando um suquinho de caixinha e o trem, né, passando ao lado e tal. Aham. Então, assim, eu acho que é esse despertar. Tem uma cena também simbólica do brinco. Ela procurando o brinco no chão, não sei se vocês lembram disso. Ela procurando um brinco no chão, aí ela acha o brinco. E logo depois ela toma a decisão da rifa. Então, o brinco, para mim, seria um simbólico ali dessa construção dela. E aí, como se ela tivesse encontrado o brinco, ela se encontrou
Essa aqui é a minha viagem, viu, gente? É como se ela tivesse se encontrado ali, é o simbólico. E aí ela senta ali na moto de João, mas ali a moto de João é o movimento. Entendeu como é? Ela sai da estagnação ali na moto, naquele momento ali, aquela tomada deles andando ali na estrada, é como se ela disse, eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu tô indo. E aí ela se encontra com isso. É, eu vou falar um pouco desse núcleo, que é, como eu te falei, né? A puta, a sapatão, a velha e a largada. E eu gosto de usar esses nomes porque são algumas construções sociais sobre a gente, né? Tem também a maluca, tem também a feia, tem várias palavras que são utilizadas para falar dessa mulher não padrão. E aí, muitas mulheres, elas querem ser padrão. Por mais que a gente tenha essa vontade de ser diferente, a gente sempre também tem essa vontade de ser igual. É meio louco isso. Então, e aí é bacana porque essas mulheres elas estão muito confortáveis nesse papel. Aí eu preciso também bater palmas para Carinhas Nuas, porque, em primeiro lugar, ele não faz uma glorificação da pobreza, ele não Uhum. idealiza a pobreza, isso é muito bacana, mas ele também não cria aquele retrato também exagerado da pobreza. É um recorte muito tranquilo. As pessoas estão muito confortáveis em suas peles. Então, aparentemente ali. Então, isso é muito bacana. Então, não tem nenhum dilema. Eu acho que também é capaz de alguém ficar esperando no filme um momento de que alguém vai ser estuprado. Eu tinha, na primeira vez, eu remetia isso. Aham. Eu via ela andando por aqueles caminhões, me dava um desespero. Eu falei, vai ter estupro, alguém vai ser estuprado. Eu ficava sempre esperando. Aí, ó, o pessoal, quando concorda, quando sai os coraçõezinhos, eu acho que eles estão concordando. Você fica esperando essa questão mesmo de acontecer alguma tragédia, porque a pobreza ela é sempre retratada dessa forma. A pobreza ela sempre é retratada de uma forma negativa. Então, sempre tem alguma tragédia associada a isso. Então, o filme é muito bacana, porque o filme é gostoso de assistir. Sim. Apesar de ter um problema, apesar de ser algo ruim que ela está passando, você vê que em momento algum ela desce, igual a novela da Globo de antigamente, chorando pela parede. Oh, meu Deus, quem sou eu? Entendeu? Não tem essa coisa Aham. melodramática assim. Tem essa angústia, tem essa incomodação, que é de todos nós, porque nós somos povo, nós passamos por isso, e ela está procurando solução. Então, isso me deixou muito feliz. Estou olhando aqui a hora para não passar. Então, a geladeira, para mim, foi bem simbólico da avó paterna. E aí, só para a gente falar sobre isso também. É, você falou do grupo de apoio, que são mulheres. Mas Uhum. também, do outro lado, representando as forças opositoras, as forças que estão conformadas dentro da sociedade, do patriarcado e do capitalismo, nós também temos mulheres. A avó paterna, que se mostra totalmente indiferente, a gente está passando uma agonia lá com o menino que não está tendo nem o que comer, e a gente agoniada com isso, né? E aí, ó, o pessoal falando do estupro aqui, que é uma coisa também Uhum. recorrente, talvez isso não tenha nem passado pela cabeça dos meninos que assistiram, não sei se passou pelas suas, em algum momento Não, você pela esperou minha isso. não. Aí, olha que Pela minha não interessante. passou. E as meninas aqui Uhum. concordando comigo, dizendo que muitas ficaram esperando um estupro. Olha que loucura. Pra gente ver como é a diferença, né, da gente andar na Uhum. rua e tudo, porque o homem nem para pra pensar nisso, o homem não tem medo disso. A mulher já Não. fica, a primeira coisa que a gente pensa, para onde a gente vai, meu Deus, para onde é que eu tô indo? Depende do horário, depende com quem eu vou. Tudo isso a gente pensa. Se a gente não pensa, porque a gente está bêbada demais e se coloca em risco. Falo isso porque já aconteceu comigo, mas ainda bem que nada aconteceu. Cuidado, viu, meninas? Cuidado, porque o álcool é problema. Mas, assim, sobre essas questões das minorias conformadas à realidade patriarcal capitalista, né? Nós temos uma vendedora que pega ela pelo braço, não sei se vocês lembram dessa cena. Você fica aí se rifando, você pegou a minha cunhada, falou que o marido dela comprou uma rifa e tal. Então, aquela questão da rivalidade feminina, que nós fomos estimuladas ao longo da história a disputar. Eu vivi isso, chegava em determinados ambientes de festas, e aí quando chegava aquela mulher bem mais linda que eu, oh, meu Deus, muito mais, né? Linda porque eu sou linda hoje, mas na época eu me achava horrorosa. Eu tinha vários traumas, vários recalques, mas hoje eu sou maravilhosa. Mas na época, então, chegava aquelas mulheres dizendo, já chegou essa menina, já chegou essa piriguete, já chegou essa puta. Então, assim, é uma construção muito forte também entre a gente, essa questão da gente disputar espaços. Isso é bem triste hoje em dia, para quem ainda faz, viu, gente? Eu sempre falo isso para minhas alunas, e a gente faz uma desconstrução em relação a isso. O negro do mercado também, que quando ela diz que está se rifando, que vai vender a rifa, e aí talvez o moralismo lá dele, religioso, coloca ela para fora. Então você vê, né, uma minoria se colocando na minoria porque ele foi construído dentro de um esquema de valor que não aceita aquilo. Como é que uma pessoa se rifa? É uma Uhum. puta? Não pode.
E a própria avó paterna, nessa questão da geladeira. A avó prefere ter uma geladeira do que ajudar o neto. No momento algum ela perguntou se o neto estava precisando de alguma coisa, e pelo contrário, ela fala, ô, meu filho é só um menino. Uhum. Poxa, tem um bebê recém-nascido ali precisando de apoio, mas o filho de 21 anos, de 20 anos, que realmente é muito jovem, mas é pai, ele não tem responsabilidade para o menino, né? Da mesma idade que era, inclusive, né? Ela acho que é um ano mais velha. Um ano E mais a avó, velha. Aham. parece que a avó faz esse juízo de valor, como se ela A mulher tivesse mais velha, né? desembanhado ele. Me remeteu a isso, como se Uhum. ela tivesse seduzido. É questão também dos homens infantilizados, né? Daqueles Uhum. homens que são infantilizados pelas mães, que não assumem essa responsabilidade de sua própria vida. E aí depois quem sofre é a mulher por tentar educar. E aí não vai Uhum. conseguir nunca, né? Ele só tem 20 anos, exatamente, ela fala isso. Então, até o meio do filme, como eu falei, Hermila passa esperando o Mateus, que é o esperando Godot, é esperando algo da vida. Aham. Talvez seja a visão, o Godot de Hermila seja Mateus seja o simbólico. O que a Hermila está esperando ali? Não é só o macho validador, é a felicidade em si. Talvez Mateus seja essa construção do simbólico ali. Se ela ficar estagnada, a felicidade não vai vir, porque Mateus nunca vem. Então a gente tem que se colocar em movimento para a felicidade. Então, eu tive esse insight aqui agora, mas pode ser, né, a questão do movimento, de você estar atrás dessa mudança. Como eu falei, a questão do brinco, a questão do autoconhecimento, né? Porque ali nada cabe em Hermila, e aí porque Hermila saiu, Hermila se expandiu, Hermila foi para São Paulo, Hermila conheceu um outro mundo. E Uhum. quando Hermila volta, Hermila talvez já. E aí a gente nunca vai saber, né? Se ela tivesse com o Matheus também, ela não ia ter essa incomodação, mas ali já não cabe mais nada nela. E já não cabe porque ela volta diferente. E talvez com a experiência do abandono, e ela fica. E aí, quem é João, essa outra âncora? É o amor romântico. É o amor que a gente está ali na torcida, que, poxa, vai dar certo, oh, que bom. Ela perdeu o cara lá, mas já tem um cara que é bacana, trabalhador, olha que legal. Fica todo mundo nessa construção. Eu tenho certeza que a maioria fica. Então, olha que bacana, Mateuzinho vai ter um pai, ela vai ficar com o João e tal. Só que você vê que tem uma cena de sexo entre os dois, e você vê que ela, ao meu ver, ela não está gozando, ela não está ali presente. Então, é interessante porque muitas mulheres que fazem sexo com os homens, e aí, por causa dessa questão que eu falei antes, muitos homens têm incapacidade de se comunicar com a mulher, muitos homens têm a incapacidade, a mulher, ela está ali para atender o homem sexualmente, e aí a questão da rifa, da coisificação, é bem interessante, que é a coisificação da mulher, porque aí também é um simbólico. A coisificação da mulher, a gente tem que se perguntar quanto é que a gente se rifa diariamente enquanto mulher. Quantas vezes nós nos rifamos para atendermos a essa sociedade machista e patriarcal? Dentro das nossas relações com os homens, quantas vezes a gente abriu mão, a gente se coisificou da gente para atender ao macho? Porque nós fomos construídas sabendo que para sermos validadas, e tudo isso é inconsciente, gente. Eu gosto quando os coraçãozinhos sobem, porque aí alguém está se identificando com o que eu estou falando. Uhum. Então, assim, quantas vezes a gente precisou deformar o nosso eu para atender ao outro? E muitas vezes esse outro era o homem com que a gente se relacionava. E aí, Jorge, essa questão do amor romântico que a gente fala, que ele é tão perigoso, porque as relações abusivas, geralmente elas surgem desse amor romântico. Todo abusador, quando ele começa abusador, ele começa romântico. Na nossa construção é, de hierarquia masculina, existem esses papéis. Ah, então aquele homem que traz flores. Uhum. Meu sonho na vida. Eu sempre achava que eu tinha sido azarada, porque eu nunca tinha tido isso na vida. Olha que loucura. Hoje eu entendo, pô, eu tive sorte, talvez minha personalidade tenha afastado esse tipo de homem. Ó, gente, cuidado, não tô falando que todo homem é romântico e abusador, não. Eu tô falando que o romantismo é um caminho para os abusadores. Mas quando o rapaz chegar com o Uhum. buquê, você não arrumar na cabeça dele e dizer, ó, seu desgraçado. Não é assim. Mas a gente tem que ter cuidado com isso, porque todo abusador, ele começa muito romântico, muito gentil. E aquela coisa de flores e de bombons, e de carregar a bolsa da mulher, e de ir na loja com a mulher e ficar horas esperando. Os relatos de amigas minhas que já me falaram isso.
Gente, se a gente cair, a gente volta, viu? Desculpa, mas eu já estou terminando, prometo. Não, dá É, tempo, fica à vontade. é. Tem ainda, acho Mas é só que, pra... 4 minutos. Pronto, Mas a é só gente para... volta e retoma. Pronto, retomo, e aí retomo mais rapidinho. Mas é porque esse negócio do abusador é importante, porque tem esse viés do olhar romântico que a gente constrói em relação a isso. Aí eu já quero deixar essa dica também para as meninas aí, que eu acho importante. Então, a gente fica nessa construção, principalmente as meninas que fizeram essa construção romântica de João, né? Da gente esperar que João seria essa construção romântica. Aí, ó, tem uma amiga aqui falando que também já viveu isso, então pode falar, né, sua linda? E é mais ou menos isso. Então, o abusador, ele começa te fazendo toda uma cena, toda uma coisa maravilhosa, te coloca como uma deusa, e você, por ter essa construção de novela, gente, eu cresci lendo Sabrina, Júlia, Bianca e Momentos Íntimos. Eu não sei se alguém sabe sobre, mas só uma vergonha. Eu tô me sentindo agora, sabe, no ar, quando você tem que assumir lá os seus podres no ar. Pois é, falar uma porra dessa, pra mim, é um chicote nas costas. Mas, então, assim, eu tive toda uma construção em cima de uma pauta romântica. Eu acho que o que me salvou foi porque o meu lado casca grossa sempre predominou. E talvez isso afaste um pouco homens com esses perfis, porque eles procuram um determinado perfil de mulher que é mais frágil, no sentido de ser mais delicada, no falar, no agir. Tudo isso inconsciente. Não quero dizer também que o abusador é um psicopata, pelo menos a maioria deles eu prefiro acreditar que não, mas que é uma dinâmica, uma simbiose meio doentia. E a gente acaba construindo isso com a Hermila nessa fotonovela, também sou desse tempo, Tati, da fotonovela também, muito. E aí o que acontece? Com a Hermila a gente fica nessa torcida. A gente fica nesse Uhum. construto do amor romântico, que para a mulher é mais forte que o homem. Eu gostei Aham. muito da sua fala, porque você falou en passant. Você falou assim, não, o amor romântico, mas não, o amor não é bem um amor romântico. E engraçado que o que me prendeu foi, poxa, quiseram construir essa narrativa para dar esse anticlímax, não que Karim teve essa intenção. Pelo Aham. contrário, mas nós, Aham. mulheres, talvez tenhamos construído isso e ficamos esperando esse final. E aí é importante a gente entender essa questão. A gente não precisa de um homem para ser feliz. A Uhum. gente não precisa de um homem. Eu falo isso para mim todo dia, viu, Jorge? Não é fácil, não. Tem dia que eu esqueço disso e tem dia que eu chego para a menina na Beth e falo, oh, gente, queria tanto um namorado, queria tanto alguém para comer uma pipoquinha, para falar de um filme. Porra, mas eu posso fazer isso com meus amigos, tá? Aham. Sexo já é um outro diferencial. Claro que sexo com afeto é melhor, mas aí tem toda Uhum. uma reconstrução que a gente pode ver determinados papéis da gente dentro da sociedade. Inclusive se masturbar. Se masturbar também é uma maravilha. E a gente pode se masturbar e descobrir prazeres de zonas erógenas no nosso corpo sozinha e brincar sozinha. E até a masturbação nos é tirado. Não só o sexo. A própria masturbação eu fui descobrir bem depois. Nunca me imaginaria falar de masturbação, inclusive numa live. Entendeu? Então, assim, é bem interessante como a gente vai conseguindo desconstruir. E tenho certeza que várias mulheres aqui jamais teriam essa coragem. Várias mulheres aqui que estão assistindo jamais falariam isso, de masturbação dentro de uma live. Então, assim, para você ver como isso é tabu ainda. Tipo, o homem é uma Uhum. coisa normal, né? Os meninos fazem até disputa de o jato lá da porra lá dos pés, vai ter uma pau maior. Mas é muito natural para vocês a questão do corpo, e para a gente não. Isso é muito Aham. doido, cara. É uma construção muito interessante, porque são violências, e como eu falei, vocês também sofrem. Mas a nossa violência eu acho que é um pouco maior. É maior. Porque, Com certeza é porque maior. vocês galgam espaços de privilégio. Vocês, Uhum. querendo ou não, mesmo mutilados emocionalmente e tal, vocês conseguem ter espaços de privilégio, sair sozinhos, Uhum. empregos, renda, aí bem complexa a situação, e a gente não. Então, é uma coisa louca. Pode falar. Olha só, eu vou parar aqui que já baixou aqui o anúncio que vai cair a live. Então a gente retorna agora mesmo. Só vou fechar aí e a gente já volta. Pronto, vou ser mais rápida.